Muito bem, gente. Vamos girar o assunto aqui porque o Congresso Nacional aprovou hoje o texto base de um projeto de resolução de autoria, inclusive da mesa do Senado e da Câmara Federal, que cria regras para a distribuição de recursos das chamadas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. A aprovação da resolução se dá enquanto o Supremo Tribunal Federal analisa ações que questionam a constitucionalidade dessas emendas de relator. Até o momento, o julgamento tem 5 votos pela inconstitucionalidade e 4 a favor da constitucionalidade da medida. O Supremo Tribunal Federal retoma a análise na segunda-feira com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. De acordo com a justificativa, o projeto de resolução tem o objetivo de conferir ainda mais transparência e implementar critérios de impessoalidade para a formalização da indicação conforme proporcionalidade partidária das emendas apresentadas pelos relatores gerais dos projetos de leis orçamentárias anuais. O texto aprovado hoje apresenta 4 destaques: fortalecer a transparência na divisão das emendas, respeitar a proporcionalidade das bancadas partidárias no Congresso, aplicar 50% dos recursos dessas emendas em investimentos em saúde e assistência social e tornar as emendas de relator não impositivas. Foi isso, inclusive, aprovado no Congresso Nacional. Cristiano, eu começo com você buscando entender um pouco esse movimento do Congresso Nacional. Sempre muito rápido, né? Sem dúvida, Paulo. Esse episódio que nós tivemos agora, ele, no meu entendimento, se define na seguinte frase, né? Você dá os anéis para não perder os dedos. E foi o que aconteceu. Nós estamos em um julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal, 5-4, faltando 2 votos, uma disputa apertada, e o Congresso Nacional, sempre muito sensível para não perder as suas garantias, os seus espaços, aquilo que pode lhe conferir um certo poder, foi e aprovou essa resolução que ela, de fato, dá uma flexibilizada um pouco, dá um ar de maior transparência no projeto das emendas, no sentido de dar um conforto maior para que os 2 ministros do Supremo que faltam fazer a votação possam votar pela constitucionalidade da matéria. Então, se o problema era a falta de transparência, falta de critérios, agora isso já está colocado. Então, com isso, dá um conforto maior para o Supremo e segue o jogo, segue as emendas de relator com uma nova roupagem, mas o jogo segue adiante. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5h27. Constantino, o ministro Ricardo Lewandowski já se sentiu, deu uma declaração inclusive agora há pouco, se sentiu muito satisfeito com essa resolução aprovada pelo Congresso Nacional. Paulo, olha, esse assunto é bastante cabeludo, né? E a gente deveria fugir talvez das narrativas simplistas ou simplórias, maniqueístas aqui. Vamos lembrar que a turma do PT chamou esse orçamento secreto em conluio com a mídia do maior esquema de corrupção da história do Brasil, para ofuscar o mensalão, o petrolão. Esses sim, esquemas verdadeiros de corrupção, de compra de voto e de projeto totalitário de poder do Partido dos Trabalhadores. Aí, de repente, é eleito Lula pelas urnas e começam já a fazer uma mudança de narrativa, voltar a chamar de emenda de relator e tudo mais. Aí agora tem essa discussão no Supremo e a mudança pelo próprio Congresso. O que eu penso disso tudo? Em primeiro lugar, eu adoraria mais transparência. Segundo lugar, eu acho que tem que ter uma revisão total do Pacto Federativo no Brasil. A arrecadação e quase 70% para a mão da União e depois os prefeitos passarem com o chapéu e o pires mendigando, não é um modelo certo. A gente precisa de mais federalismo, de mais autonomia e recursos na ponta, que é onde está o cidadão, onde ele vive, nas localidades, nos municípios. Depois vai subindo até a União e o governo federal seria responsável por uma coisa bem menor do que ele faz hoje. Outro aspecto importante, o Congresso tem que ter autonomia. O modelo que quer centralizar, porque ninguém está discutindo sumir com esse dinheiro. Repara que curioso, em nenhum momento esse debate todo trouxe à tona não ter esse dinheiro para o governo gastar, o Estado alocar. Não tem um argumento liberal nesse sentido. A discussão, então, é qual é a melhor forma de alocar. Queremos mais transparência. Eu também, mas não por meio de ingerência do Supremo.
que aí é ativismo preocupante. Segundo, quero mais transparência com o Congresso decidindo. Ou será que eu quero voltar aos tempos de centralização na mão do governo federal? Então é isso, no fundo, que eles querem. Quando o Randolfo Rodrigues reclama do projeto, é porque ele quer, no fundo, delegar toda a autonomia e controle desses bilhões ao Lula. Agora, esse é o melhor modelo para o Brasil? Não. Isso vai trazer mais transparência? Não. Vai trazer menos corrupção e menos toma lá da cá com o Congresso? Não. Isso vai trazer apenas mais poder discricionário e sujeito à corrupção por parte do governo federal, ainda mais voltando a sentar naquela cadeira lá quem a gente conhece, né? Então, eu prefiro o Congresso decidindo do que o Lula. Cada um escolhe o que quiser. Serrão, agora do ponto de vista constitucional, um único deputado ou 3, 4 deputados, como é o caso inclusive de uma mesa diretora composta aí pela Câmara dos Deputados, decidirem o destino de bilhões de reais, como é que você enxerga isso? É constitucional? Olha, não é constitucional, claramente que não é. Mas aí o que vem agora? Vem a malandragem. Essa alteração de regramento que o Congresso fez foi exatamente para dizer que o Congresso é quem vai continuar controlando esse dinheiro, dando a esse processo ares de constitucionalidade. Aqui no Brasil não tem que ser, tem que parecer ser. Vale mais parecer do que ser efetivamente. Essa é a malandragem. Então, o espírito dessa mudança é para isso. E as conversas que ocorreram agora, com o placar tendo lá quase ainda indefinido, o Supremo quase que aprova aí a inconstitucionalidade, agora a tendência é que os dois votos, tanto de Gilmar Mendes quanto de Ricardo Lewandowski, operem no sentido contrário, de que vai ser sim constitucional, só que eles vão querer, entre aspas, um pouquinho mais de transparência. Só que essa nova regra aprovada pelo Congresso agora não garante nada de transparência. Ela apenas diz que a mesa diretora vai ampliar entre os partidos a distribuição. Tá, gente? Mas são 40 bilhões. É dinheiro a dar com pau. E o Congresso não quer perder essa bocadona, que pode servir para coisas corretas ou para auxiliar empreiteiras. Aí vem aquele papinho, não, mas o dinheiro vai ser usado predominantemente para a assistência social e para a saúde. Mentira, vai nada. Tanto que lá embaixo diz que não pode ter emenda carimbada. Então, não vai ser verba carimbada. Então, se não vai ser verba carimbada, pode ser usado para qualquer coisa. Essa malandragem parlamentar, no Brasil, do regramento excessivo, inventa-se mais uma regra para atender ao casuísmo de ocasião. Então, o Brasil, infelizmente, não muda e quando muda, muda para pior. O que vemos agora é demagogia, o Supremo vai ser conivente com isso. Agora, dado assustador dessa história toda. O Supremo interveio mais uma vez em uma decisão do Parlamento. Só que dessa vez o Parlamento falou, o Supremo, pega mais leve, vamos negociar aqui, deixa a gente continuar, porque a gente achou muito gostoso poder operar 40 bilhões todo ano. Então é isso, é um jogo de hipocrisia e a população idiota quem vai continuar pagando os impostos. E a era PT vai cobrar mais imposto dos otários, ok? Entendeu? Ou precisa desenhar? Agora, senhores, é impressionante como na política as coisas são rápidas, né? Eu me lembro pelo menos até dia 30 de outubro, quando o PT dizia que era o maior esquema de corrupção da história brasileira, né? E eu, pelo menos desde o dia 30 de outubro, vocês me corrijam se eu estiver errado, não vi um petista fazendo uma crítica a esse orçamento secreto. Agora a emenda do relator, não tem orçamento secreto. Estão desaparecidos os petistas. Você achou algum? Eles precisam de governabilidade agora, a palavra mágica que justifica tudo. O discurso de campanha, ele é um. O discurso da realpolitik é outro. Então, na campanha, é preciso ter um mote para combater, como bem disse o Constantino, o discurso contra o mensalão, contra esses outros escândalos que aconteceram na era PT. Então, você dá um verniz mais escandaloso para uma determinada prática. Agora, passou o período eleitoral, não precisa ninguém colocar nada, vamos trabalhar aí no sentido de construir a maioria que o governo precisa e aprovar o que é importante.